Nem bem começou a temporada 2025 e eu sei, tá cansativo, já tá exaustivo assistir jogo do Fluminense. São apenas 7 jogos na temporada. 7 rodadas da Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, o campeonato mais fraco do calendário. E que ainda assim o Fluminense, até o momento, não deu qualquer sinal de que vai jogar futebol, né? Tô falando aqui ainda no Maracanã, depois de mais um empate extremamente irritante, diria que vergonhoso, não só pelo empate, pelo Fluminense não conseguir, por não ter capacidade suficiente para ganhar o fraco time do Boa Vista, mas porque acaba sendo vergonhoso quando você olha para a tabela do Campeonato Carioca, não é a tabela do Campeonato Brasileiro, não. Você olha para a tabela do Campeonato Carioca. Depois de 7 rodadas, o Fluminense é o 9º colocado. Está mais próximo do lanterna do rebaixamento do que da classificação. Aliás, por falar em classificação, o Fluminense teria que ganhar todos os jogos para chegar a 19 pontos. Uma pontuação que até hoje, nesse modelo, nunca classificou ninguém para as semifinais da competição. E a gente vai falar, obviamente, do jogo, é claro, como sempre, apesar de ter muito mais coisa negativa do que positiva para se tirar de uma partida como essa, mas eu quero ir bem direto ao ponto, ao cerne da questão, na minha opinião, que é sobre Mano Menezes, o treinador, o comandante, o responsável por fazer esse time jogar. Ele é o único responsável? Não, claro que não. Assim como lá atrás, o Diniz também não era o único responsável. Assim como o time oscilou na reta final do Campeonato Brasileiro com o Mano, ele não era o único responsável. Porque, no fim das contas, quem também toma a decisão dentro de campo são os jogadores. E jogadores desse nível, que ganham o que esses caras ganham, eles não têm o direito de errar o que eles estão errando. O salário do John Arias, a partir de agora, o que ele ganha num mês, paga a folha desse time do Boa Vista toda e ainda sobra dinheiro. Então não há nada que justifique um desempenho e uma atuação tão deprimente como essa que a gente viu hoje aqui no Maracanã. Nada, tá? Não tem calendário, não tem pouco tempo de trabalho, não tem falta de entrosamento, não tem falta de ritmo de jogo, nada, porque nenhum time, obviamente eu não tô vendo todos os grandes da Série A jogar, claro que não, mas falando do Rio de Janeiro, nenhum time joga tão pouco quanto o Fluminense. E é claro que o técnico não é o único responsável, mas ele é o responsável, ou um dos grandes responsáveis. Porque quem define a estratégia, quem treina, quem comanda, quem faz as escolhas, é Mano Menezes. E o que a gente vê do Fluminense hoje, na verdade a gente não vê, que é um deserto de ideias. Assim, a gente não há padrão, não há método, não há ideia. Ou, na verdade, talvez exista, mas a prática a gente não vê acontecer. Eu vou na mesma linha do pós-jogo contra o Botafogo. Como que o Fluminense agride os seus adversários? Qual a ideia de jogo? O que o Fluminense se propõe a fazer dentro de campo? A gente não sabe, porque não há identidade. Né? O Fluminense depende hoje de um garoto de 17 anos para fazer alguma coisa. E esse garoto estava no banco de reserva de maneira inexplicável. E aí o Mano, na entrevista coletiva, em resposta ao Cauã Tinoco, simplesmente disse, ué, ele joga onde? Na posição do Arias, né? Então tá explicado. Peraí. O Fluminense tem 2 jogadores hoje que se destacam, que fazem alguma coisa diferente. John Arias e Riquelme. E aí os dois não vão jogar junto? Então quer dizer que pro Riquelme jogar só quando o Arias sair do Fluminense? Pelo amor de Deus, a responsabilidade do Mano é justamente fazer com que esses 2 jogadores joguem de um jeito ou de outro. Até porque o Arias já cansou aqui no Fluminense de jogar na esquerda. E ele acaba tendo que jogar centralizado porque hoje ele é a melhor opção para se fazer isso. Não tem outro. Enquanto o Ganso não voltar ou alguém ser contratado, o Arias tem que ser esse cara, porque o Isaac ainda não tem condições de fazer isso. Ele não demonstrou ainda condições para ser titular do time profissional do Fluminense. Tem futuro, tem talento, e eu não vou colocar ele no mesmo balaio do que desses caras aí. Não vou. Me recusa isso. Cada jogador tem um processo de maturação, de evolução, de transição para a base. Cada um sente de um jeito. O Isaac ainda não conseguiu
dar a resposta que justifique manter ele no time titular. O Riquelme parece que joga no profissional há 2 anos. A diferença é essa. O Riquelme é um armador. É aquele antigo ponta de lança, só que jogando aberto. Né? É um armador pelos lados. O passe é genial, é coisa de gênio, coisa que é diferente. Todas as bolas, observem, todas as bolas que saíram, as principais jogadas do Fluminense no jogo, no segundo tempo, consequentemente, quase todos passaram pelos pés do Riquelme. Hoje o Fluminense depende do talento de um jovem de 17 anos para fazer alguma coisa, ou do John Arias, porque senão não sai praticamente nada. E aí, se você tem um time, talvez o time do Fluminense não seja, não sei o que vai ser a temporada, mas falar que o time do Fluminense é ruim, que só tem jogadores ruins, não. Não, isso não é verdade. Se você tem um time e que todos os jogadores, ou grande parte deles, se a maioria está jogando mal, se o time coletivamente não rende, tem aspectos técnicos que a gente vai falar ainda, mas aí é uma questão de treinamento, é uma questão de comando, de treinador, do técnico que não está conseguindo fazer o time jogar. E na entrevista coletiva de ontem, eu senti, pela primeira vez, o Mano Menezes muito abatido. Mas não é só, assim, até em relação aos momentos de extrema pressão ano passado, quando o time perdeu pontos importantes aqui no Maracanã e podia cair para a segunda divisão, eu não vi o Mano tão abatido assim. Foi a sensação que eu tive, tá? Para mim ficou muito evidente isso. E aí depois, o Rafael Siqueira, nosso repórter lá no Jornada, gravou a saída do Mano Menezes, do Mário Bittencourt, um pouco depois ali da coletiva. E os dois saindo, vou até colocar na tela a imagem dos dois saindo juntos ali do Maracanã. O Mário cumprimenta o Mano ali, enfim. E a sensação que eu tenho também, não é informação, mas é de fato um abatimento, assim. O Mano não esperava ter essa pontuação antes dos 2 clássicos. E é claro que esses 2 clássicos podem impactar diretamente o futuro dele. É inegável. O jogo contra o Vasco em Brasília e depois é um Fla-Flu. O Fluminense foi dominado pelo Botafogo com um jogo do Botafogo na temporada. O Botafogo ontem foi amassado pelo Flamengo na final da Supercopa. E o Vasco é o vice-líder do campeonato. Então o que a gente espera do Fluminense nesses clássicos? O Mano está vendo que as coisas não estão acontecendo. Ele está vendo que o time, as decisões que ele toma ou que ele pede, até o momento não está surtindo efeito. E por mais que seja pouco tempo, o Campeonato Carioca por si só, o Mano vai ser demitido? Agora, acho que não. Agora, depois desses 2 clássicos não vencer, aí eu acho que ele não vai conseguir sustentar mais no cargo. Se não houver nenhuma evolução, porque para mim o Campeonato Carioca ele não tem que determinar queda de treinador porque não classificou para a semifinal. Porque se um time pequeno começa a fazer ponto pra caramba, lidera e tal, um dos grandes vai ficar fora. Isso geralmente acontece. O que pesa para mim não é a desclassificação, não é não ir para a semifinal. O que pesa para mim é o que o time não apresenta em campo. É uma evolução, uma ausência de ideia. E aí, a gente está falando de questões táticas e técnicas, mas é a própria postura. É a fome de vencer, a fome da vitória. É a intensidade. É a revolta com mais um resultado ridículo dentro de casa. Coisas que a gente viveu praticamente 2024 inteiro. E está começando 2025 e a gente tem a mesma sensação. A gente olha pro campo e não vê os caras, assim, a gente não vê os caras brigando. Sabe, é uma acomodação, um jogo burocrático, às vezes um jogo sonolento, um jogo lento, com momentos específicos ali, bons momentos específicos, que geralmente saem de jogadas individuais. Não é que, de repente o time começou a jogar. Não dá, gente. Não é com todo respeito ao Boa Vista. O Boa Vista é fraco, assim como a maioria dos times pequenos que disputam o Campeonato Carioca são fracos. Não dá para um time que tem uma folha dessa, que faz mais de 100 milhões de uma janela de investimento, contrata jogadores por esse preço, jogar o que está jogando. Não dá para o senhor Keno perder aquele gol que ele perdeu. Jogadores desse nível não podem perder um gol daquele. Então a gente não pode normalizar isso. Eu vou colocar, porque eu ainda vou falar mais do Mano, mas eu vou colocar na tela para vocês os números do Flash Score para vocês darem uma olhada. Como sempre faço aqui, o Fluminense teve mais de 30 chutes, 31 chutes, se eu não me engano, ao todo na partida. Mais de 30 finalizações, tá?
Sabe quantas foram no gol? 8. 8. Com 63% de posse de bola. E aí, olha só. O aproveitamento de passes. Lá embaixo, olha ali. 78% de aproveitamento nos passes contra 86% do Boa Vista. Isso aqui representa bem o que é o Fluminense nesse campeonato carioca. É um time que erra as coisas mais básicas. Os caras, em algum momento, parece que eles não estão ali. Parece que eles estão com a cabeça em outro lugar. São erros bobos, passes de 3, 4 metros, coisas infantis. Coisas que, num futebol de alto nível, não dá para aceitar. Tirando o gol e o chute do Ignácio, que é uma porrada dentro da área que o Loureiro defende, todos os outros chutes, quase todos, são inofensivos. Se vocês lembrarem de mais algum aí, que realmente obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa, o Fábio, que tá ali e o Boa Vista atacando pouco, deve ter feito umas duas mais difíceis que o do Loureiro. Uma, inclusive, cara a cara, o cara pode ter feito o gol aqui e matar o jogo no contra-ataque. Esse é o Fluminense. E aí não tem como dissociar isso, a incapacidade do time, além dos problemas técnicos, de comando, de treinador. Eu tô falando isso aqui desde o início do ano. O Mano tem a responsabilidade de fazer o time do Fluminense ser uma equipe não ofensiva, porque não é o estilo dele, mas efetivo no ataque, um time que cria mais, um time que chega mais, que tem mais oportunidades, que faz mais gols. O time levava poucos gols e fazia menos ainda. O objetivo dele era melhorar a criação da equipe. E é justamente este um grande problema. O Fluminense é um verdadeiro oceano de falta de criatividade. Ou é um time quase que, muitas vezes, acéfalo. Não dá para normalizar isso. Então, o Mano está numa situação difícil e eu acho que ele sentiu. Ele realmente sentiu que a coisa não está evoluindo, que não está tendo o impacto que ele esperava. E pela coletiva, vou colocar um trecho aqui do Mano Menezes, acho que deu para perceber um pouco isso. Aumenta sempre cedo demais também a ansiedade nossa, porque a equipe sabe que são jogadores que têm capacidade para entregar mais. A gente tá jogando pouco e esse pouco tem aumentado muito essa ansiedade da equipe. Aí começa a errar, começa a criar o problema, a arquibancada faz o resto, porque é normal, ela quer mais. Ela olha para o lado, vê outros apresentando mais, ela se compara, é assim que funciona. Né? Tivemos calma e aí empatamos o jogo. Mas é pouco, a gente sabe disso. Então, por isso, vem a cobrança, vem a vaia, vem a insatisfação. A gente, como treinador que já está bem rodado, já passou por isso outras vezes, entende melhor, embora doa em todo mundo. Alguns jogadores lá dentro já sentem mais e a gente tem que encontrar soluções para rapidamente voltar a produzir melhor, a fazer melhor. Achei que nos 2 jogos últimos a gente cometeu alguns erros bem primários, como a penalidade máxima do jogo passado, como o gol de hoje em termos de posicionamento, que para jogadores nossos, uma equipe nossa de alto nível, a gente não pode cometer. Sabe que Riquelme preferencialmente joga pelo flanco direito, vindo para dentro. Você sabe quem joga ali, né? Mas joga e se sente melhor pela direita. Tá? Então, vamos aos poucos modificando a equipe, encontrando novas maneiras para encaixar e para ter o melhor para a equipe. A gente sempre quer isso, os treinadores sempre querem isso. E a gente sabe que Riquelme está produzindo já, né? Bem, está sendo mais decisivo quando entra. E hoje a gente colocou Isaac, porque Isaac faz a função, e colocamos Arias de novo no lugar dele. Porque Arias é o nosso principal jogador, um dos principais jogadores, é um jogador decisivo, é um jogador importante. Então, tirar o jogador decisivo, mais importante, do lugar onde ele rende mais,
também é um cuidado que a gente toma. Primeiro tem que desenvolver a equipe melhor para depois ter uma condição de aproveitamento de outros jogadores que estão chegando e que, com méritos, daqui a pouco vão conquistando espaço em termos de minutagem, como é o caso do Riquelme. O presidente Mário Bittencourt não tem o perfil de demitir técnico, a torto e a direito. A gente sabe, não é o perfil dele. Geralmente segura ao máximo. Mas Mano Menezes não tem o lastro que tinha Fernando Diniz, de conquista da Libertadores, de Recopa, por mais que ele tenha livrado o time do rebaixamento, ele foi fundamental para isso. Isso para mim é fato, é indiscutível. A mudança do comando, ele assumindo e, enfim, ele conseguiu fazer um milagre praticamente equivalente ao milagre de 2009. Mas ele não tem o lastro, a identificação que Fernando Diniz tinha. Então, portanto, obviamente, e consequentemente, a paciência do torcedor vai ser muito menor. O Mano já foi vaiado pra caramba no Maracanã. E a gente está, como eu sempre gosto aqui de reforçar e lembrar, estamos num ano eleitoral. Até que ponto o Mário vai suportar essa pressão, vai entubar essa pressão, acreditando que as coisas vão mudar. Ficando fora, porque veja bem, gente, tem que ganhar para ir pra Taça Rio, hein? Ah, porque vai disputar a Taça Rio? Não sei, tem que ganhar para ir pra Taça Rio. Vai ter que ganhar clássico aí para ir pra Taça Rio. Então seria realmente um vexame. Mas repito, não é só pela classificação, é pelo que o Fluminense não joga. A pressão vai aumentando, a pressão vai subindo, a temporada vai passando, e se você não toma decisões importantes agora, pode pagar caro lá na frente. Então acho que certamente essa dúvida vai pairar neste momento, e creio que os clássicos talvez sejam decisivos para a sequência do trabalho do Mano, ou não. Do jeito que está, não tem condição. O Fluminense não pode jogar esse futebol. O Fluminense não pode. É um desrespeito com o torcedor. O cara que saiu de casa para vir 9 horas da noite para ver uma. Porque eu usei muito o termo medíocre, mas não é medíocre. É abaixo da mediocridade. É ruindade mesmo. Não dá para o torcedor sair 9 da noite de casa num domingo para viver isso aqui. É um desrespeito com a camisa do Fluminense também. Ainda mais depois daquele 2024 vergonhoso, vexatório, que por pouco não terminou em tragédia. Então, ou acordem agora, ou eles vão acordar agora, eles vão dar uma resposta nesses jogos, vão mostrar que realmente ainda tem condição, ou, infelizmente, não vai ter jeito. Porque daqui a pouco vem a eliminação no Campeonato Carioca, já começa o Campeonato Brasileiro, e aí a temporada começa para valer. Ah, mas parece que estão... Ou parece que querem fazer o Campeonato Carioca de uma pré-temporada. Então faltou comunicar isso para o torcedor. Mas não parece, porque em nenhum momento isso foi falado. E mesmo que fosse, continuaria sendo inaceitável isso que a gente está vendo. E é bom, de novo, e assim, talvez seja melhor isso acontecer agora, porque dá para corrigir a rota. Depois, meu amigo, depois é Deus nos acuda. Então a gente vai ter, provavelmente, uma semana tensa e uma semana muito importante pela frente, que pode mudar bastante o rumo inicial dessa temporada do Flu, desse início de temporada do Fluminense em 2025. Eu coloquei aí na Frescor a tela, quem puder baixar, galera, o aplicativo, tá aqui o link no comentário fixado, clica lá se você puder dar essa força, dar essa moral, é muito importante, conto com vocês, porque essa parceria da Frescor, que nos oferecem, né, nos oferece um aplicativo super completo, tem absolutamente tudo, você não vai se arrepender de ter no seu celular. Se você puder baixar e fortalecer essa parceria, é muito importante para que a gente possa seguir, né? Agradeço o carinho de vocês, a audiência, deixe o seu like, seu comentário, aquela coisa de sempre, se inscreva no canal do Lessa, e a gente volta ao longo do dia com muito mais informações e notícias por aqui.